Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Graças a Deus, amados de Deus, mais que vencedores por nosso encontro concedido pelo nosso Pai. Eu sou o pastor Heraldo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Igreja essa que está situada no centro de Osasco, na Avenida dos Autonomistas, número 2247, ao lado da Ponte Metálica Centro de Osasco. As nossas reuniões são às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã. Desde já, amado de Deus, deixo aqui esse convite para que juntos estejamos crescendo no amor e na graça de Deus. Recebo em o nome do Senhor Jesus Cristo essa determinação no teu coração de buscar a Deus, porque Ele diz que todos os que o buscam o acham. E peço que você tenha em mãos o seu caderninho de anotações, a sua Bíblia, para que venhamos juntos meditar para uma glória a mais no nosso coração, meditando na palavra de Deus. Tome nota do título da mensagem, que chama-se O Descanso de Deus. O Descanso de Deus. Nessa mensagem, vamos estar falando realmente do descanso que Deus teve depois da criação do mundo e de tudo quanto foi criado, tudo quanto foi feito nos céus e na terra. Vamos estar falando desse descanso. E nesta leitura desta mensagem, temos muito a que aprender. E em especial, implantar em nossas vidas esse conhecimento de hoje, porque Ele é poderoso. E para darmos início à nossa mensagem, eu peço que você abra a sua Bíblia, no comecinho da Bíblia, Gênesis, no capítulo 1, verso 1, a criação dos céus e da terra e tudo o que neles há. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui, amados de Deus, já vamos meditar, e eu recebo você tendo a mente de Cristo e a sabedoria do alto se fazendo presente no seu coração. Aqui tem uma riqueza de detalhes imensa para a gente meditar. Veja que Deus criou os céus e a terra, e havia trevas nela. Nada de bom, nada criado, nada que aos olhos humanos pudesse contemplar. Mas Deus criou a terra e foi criando tudo que nela existe, os animais, as plantas, animais selváticos, animais aquáticos, animais que voam, toda a espécie. Foram criados luminares, haja luz, e houve luz, amado, e assim se fez. Haja firmamento das águas sobre a terra, e tudo foi sendo criado. Detalhe, com a palavra, tudo foi sendo criado no mundo. E Deus foi criando os animais, foi criando as plantas, árvores frutíferas, para o mantimento do homem. E Deus foi realizando a sua obra magnífica aqui nesse plano terreno. Mas observe que ele nem existia, mas ele passou a existir. E veja que dentro desse mundo, Deus ele foi criando coisas maravilhosas.
a luz que dissipou as trevas, passando a separação de dia e noite, tudo foi se formando com o poder da palavra. E agora eu quero que você comece a refletir. Existe um mundo em nossa volta que precisa de mudanças, que precisa de transformação. O mundo já existe. A família, onde tem muitas trevas, onde tem muitas desavenças, não tem luz alguma, você mesmo pode decretar as coisas belas para passarem a acontecer. O mundo casamento, você mesmo pode declarar que haja luz, que haja paz, que haja harmonia nesse casamento, que haja respeito, que haja fidelidade, assim como Deus fez, amado. O mundo não existia nada dentro dele, só trevas. Mas quando Deus passou a usar a palavra, tudo começou a acontecer. As coisas belas hoje que existe, a natureza, os animais, cada espécie, uma mais bonita que a outra, tanto pássaro como os aquáticos, tudo não existia, amado de Deus, e passou a existir. Dentro de um mundo onde só tinha trevas. E assim você entende todas as coisas. A nossa vida, existe a parte sentimental, o casamento, a família, as finanças, os sonhos, os planos e os projetos que estão na sua mente, mas ainda não está apalpável. O mundo também não existia, não era apalpável, mas Deus trouxe a existência. E passou a existir, como também foram criados dentro deles tudo que se vê. Uma coisa mais bela do que a outra. Então, assim também vai acontecer na vida de todos que tem muita determinação na oração, que tem muita perseverança no declarar. A questão é o coração do homem. É como diz lá em Provérbios: de tudo que você deve guardar, guarda o coração, pois dele procede as fontes da vida. Você pode tomar até nota desse capítulo e versículo, Provérbios capítulo 4, verso 23. De tudo que se deve guardar, guarda o coração, pois dele procede as fontes da vida. E veja que é mesmo o coração responsável, o nosso coração. Quando ele está bem guardado, protegido de tudo que é carnal, tudo em sua volta, amado de Deus, começa a florir porque você fala palavras. Tem muitas pessoas que abrem a boca para falar que o casamento não tem jeito, que a família é uma desgraça, que o filho não presta, que o irmão não presta, que a mãe não presta, é muito carnal. Você está declarando. E é assim que vai ficar, não vai ter diferença alguma. Porque a diferença vem quando as palavras que saem da nossa boca, elas saem com vida. Mas quando elas saem com morte, nada muda, tudo permanece em trevas. Eu recebo em nome do Senhor Jesus Cristo, você tendo entendimento dessa palavra. Amado de Deus, o nosso coração é a terra. E disso, até Jesus diz, lá em Mateus capítulo 13, verso 8, que quando a semente é lançada na terra, ela produz a 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1. Por isso que tudo que você deve guardar, guarda o coração. Provérbios capítulo 4, verso 23. Muitas vezes, a sua oração é para as coisas exteriores, para que Deus venha te dar respostas, te responder os teus pedidos, mas o teu coração tem andado muito ansioso. Comece a declarar, num princípio das tuas orações, que haja paz no meu coração, que haja paz, que haja tranquilidade nessa situação. Porque o próprio Deus diz: sossegai e sabei que eu sou Deus. Uma pessoa que não sossega, as palavras delas são palavras muitas vezes de revolta, palavras negativas. O porquê que isso não muda? O porquê que isso não muda? E isso denota ansiedade no coração.
Esse sentir da carne, amado, é o pior de todos. Por isso que Jesus já deixou advertido lá atrás. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis. O vosso Pai Celestial cuida de vocês. A ansiedade, abençoada, é uma erva daninha tão terrível que ela causa insônia. Você não dorme. Causa preocupação. Causa tristeza. Causa angústia. Causa dor no corpo. Causa diarreia, causa dor de cabeça, causa doenças, causa enfermidades. Veja o poder que essa obra da carne produz na gente. Por isso eu te declaro liberto da ansiedade. Eu sei que não é fácil, mas quando você começa a declarar para o seu coração, recebo que o meu coração não seja ansioso por nada. Recebo a paz no meu coração, recebo a alegria no meu coração, mesmo diante dos tempos difíceis. Recebo o meu coração com a força de Deus. Veja só, a sua oração, a primeira que você deve fazer a Deus, é para que o poder do Espírito Santo que dentro de você está, cuide do seu coração. Porque em Provérbios 4:23 diz que você deve guardar. E de que forma que a gente guarda o nosso coração, amado de Deus? Orando para Ele. Quando você está com a dor no braço, o que é que você diz? Que haja saúde nesse braço em nome de Jesus. O coração também é um membro, amado, que precisa de oração, de declarações de palavras de poder a todo momento, porque o que sai da sua boca é poder. Um coração ansioso, ele atrapalha a tua fé. A fé é um lugar de descanso. Então, de tudo que se deve guardar, guarda o coração. Já pensou se o coração de Deus estivesse preocupado, agitado, ansioso? Nada do que está no mundo existiria. Já pensou Deus relutando? Como que eu vou fazer isso? Eu não sei como que eu vou fazer. Não tem jeito. Veja, esse não é o pensamento de Deus. Se o mundo veio a existir o que não existia, então tudo tem jeito. As palavras têm poder, mas elas têm que sair de um coração que está guardado, que está protegido da ansiedade, da preocupação. Bom, o Evangelho diz que a palavra ela tem poder. Eu vou declarar, vou chamar a existência e o milagre vai acontecer. Não é questão de tempo nem de hora, mas vai acontecer. No tempo e na hora, isso é departamento de Deus. Mas que vai acontecer, vai acontecer. Nós temos sido instruídos pelo Evangelho a orar sem cessar, como diz Filipenses, Tessalonicenses, Capítulo 5, verso 17. Capítulo 5, verso 17, você pode tomar nota. Lá diz, orai sem cessar. Mas nós estamos falando aqui do descanso de Deus, que Deus teve, Depois de toda a sua criação, Deus descansou de tudo que fizera. Como diz aqui em Gênesis, capítulo 2, Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Amado de Deus, Deus descansou de toda a obra que Ele fez porque concluiu. Não precisou fazer mais nada. Tudo que era para ser feito no mundo, que estava sem forma e vazio, que havia trevas sobre a face do abismo, assim também nós estávamos fazendo alusão aqui na vida, sentimental, no trabalho, nesses lugares que costumamos estar, entre a família, no trabalho, na rua, nos afazeres da casa. Muitos problemas acontecem, muitos problemas surgem, trevas, para tirar a nossa paz, a nossa alegria. E quando você deve descansar? Quando a obra está acabada, quando o milagre acontece. Foi isso que Deus fez. Deus só descansou depois que tudo foi concluído. Por isso que o Evangelho diz orai sem cessar. Amém? O Evangelho diz orai sem cessar. Por quê? Porque você só pode descansar depois que o milagre já estiver palpável, aos teus olhos, visto.
Pela fé já está, né? Já existe. Mas quando ele se materializa, é aí onde entra o teu descanso. Assim como Deus descansou. Não podemos jamais desistir dos sonhos, planos e projetos, porque se existe dentro do nosso coração é porque Deus coloca o querer. E Ele também diz, eu trago realizar. Mas você ora sem cessar, só descansa depois que a obra estiver concluída. Eu deixei o exemplo, lá no comecinho de tudo, que eu só descansei quando tudo se fez, quando tudo estava apalpável. Então, amados de Deus, são essas as instruções da graça de Deus. Orai sem cessar, só descansa quando a obra estiver concluída, quando o milagre estiver apalpável. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço que você abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, verso 26. Filipenses capítulo 4, verso 6, amados de Deus. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo, você tendo essa sabedoria. Primeiramente, quando você for orar, ore para o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. E depois você começa a orar para as coisas exteriores. Porque muitas vezes o coração está magoado, está ressentido. E você vai colocar uma oração diante de Deus com um coração assim, não faz efeito nenhum, amado. Um coração rancoroso, cheio de mágoa, de raiva, de ressentimento de alguém. Então, não tem como as suas palavras fluírem limpas, né? Com o coração sujo. Filipenses, capítulo 4, verso 6. E assim diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, tá vendo? Palavras de Jesus lá atrás também falou a mesma coisa e Paulo aqui repete. Então, quando nós iniciamos uma oração a Deus, como que tem que estar o nosso coração? Sem ansiedade. E qual a primeira oração que você deve fazer? É para que Deus venha limpar o seu coração nesse momento da preocupação, da ansiedade, dos frutos da carne, da mágoa, do ressentimento. Aqui está falando especificamente da ansiedade, mas existem também os outros frutos que atrapalham a resposta de Deus. Porque Deus diz que Ele só atende aquele que está limpo de coração. Os limpos de coração me verão. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu recebo assim, acontecendo em nome de Jesus, amado. Porque o que tem que repousar em nosso coração sempre é a paz. Não é só em momento em que estamos em oração, como está sendo solicitado aqui pelas palavras do apóstolo Paulo, mas quando a gente está orando sem cessar, o nosso coração também tem que estar em paz, sem ansiedade alguma, no nosso dia a dia, sem estar preocupado com nada, porque temos um Deus que nos cuida. Temos um Deus que está atento a todos os seus filhos, porque somos muito amados por Ele. Deus diz, olha, eu criei vocês à minha imagem e à minha semelhança. Vocês têm um poder imenso, mas guarda o coração de vocês da ansiedade, da preocupação, porque a ansiedade é a pior de todas as obras da carne, porque é ela que se manifesta dentro do coração, de onde procede as fontes da vida. Mas se essas trevas estão aí, acaba te atrapalhando. Por isso que Deus disse, quando o mundo foi criado, que estava em trevas, que haja luz, e a luz passou a existir. Então, no lugar da ansiedade no teu coração, que haja paz, que haja paciência, que haja convicção, certeza, que o meu coração esteja firmado nas promessas de Deus. Olha só que oração poderosa. Uma oração por você primeiro, depois para as coisas exteriores que você precisa tomar posse,
um bem que você quer conquistar e que está sendo um pouco dificultoso, mas vai acontecer. O mundo não existia e nada do que nele há, mas tudo passou a existir, amado. Já pensou se Deus tivesse um coração ansioso? Nada do que foi feito se fez, se faria, né? Então receba o teu coração nessa paz, na paz de Deus. E só descanse daquilo que você almeja depois que você tomar posse. Mas continue declarando, chamando a existência, pois o Espírito de Deus, como a princípio, paira por sobre as águas. Hoje o Espírito de Deus paira por sobre as nossas palavras, que são águas vivas, né? Como Jesus disse. As nossas palavras são águas vivas porque elas cumprirão, amado de Deus, pela vontade de Deus, aquilo para o qual o propósito ela está sendo enviada. Te declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa sabedoria, nesse entendimento em nome do Senhor Jesus Cristo, que você só deve descansar depois que a obra estiver concluída. Continue orando sem cessar, como ensina o Evangelho da Graça de Deus. Que assim seja. Amém. Um abraço a todos do seu amigo pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Até a próxima. Anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar predestinado por Deus para fazer bem ao seu coração. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na Palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.